Mesmo sendo um fruto de ótima comercialização e de sabor apreciado internacionalmente, no Acre são poucos os plantios de cupuaçu. Geralmente a produção é encontrada nos quintais de residências e em pequenas propriedades. O plantio visando a produção de polpa de fruta pode ser uma alternativa de renda para os pequenos e grandes produtores. O engenheiro agrônomo Charles Souza, da Embrapa Acre, vai ensinar para você como iniciar o seu plantio de cupuaçu. E hoje nós estamos aqui nessa área onde nós vamos falar um pouco a respeito da cultura do cupuaçu, né? Onde nós iniciamos aqui com esse plantio que tem cerca de 5 anos, né? O cupuaçu pertence à família das Estercundeliáceas, né? E a espécie é Theobroma grandiflorum. É o mesmo gênero que o cacau, portanto são frutos bastante parecidos. A distribuição do cupuaçuzeiro ela vai desde o sul da Amazônia e o norte e também nordeste do Maranhão. Hoje já se encontra bem distribuída em algumas cidades do nordeste e também bastante cultivado e disseminado na Bahia. O clima mais favorável à cultura, ao desenvolvimento da cultura do cupuaçuzeiro são climas que têm uma média de temperatura anual em torno de 24 a 28 graus Celsius, com pluviosidade média anual em torno de 1.900 milímetros a 3.100 milímetros ano. O solo pretendido pela cultura são solos mais pesados, são solos argilosos. Muito embora eles se desenvolvam bem em solos pobres com uma produção extremamente menor. A propagação do cupuaçuzeiro ela pode ser feita de duas formas. A forma que nós denominamos ser assexuada, que ela pode ser feita por enxertia, e também tem a forma assexuada, que é feita através da aquisição das sementes. As mudas elas são preparadas, em primeiro lugar, deve ser feita a construção de um viveiro, onde nós acondicionaremos essas mudas e elas permanecerão protegidas até que nós as levemos para o campo. E os saquinhos onde nós preparamos essas mudas são saquinhos de fácil aquisição no mercado, e esses saquinhos são saquinhos que medem de 20 por 30 centímetros. O substrato ele pode ser feito um substrato simples, utilizando terra fértil e esterco de curral bem curtido, na proporção de 3:1, 3 partes de terra fértil e 1 parte de esterco bem curtido, esterco de curral bem curtido. Após o enchimento desses saquinhos, eles são acondicionados dentro do viveiro, onde serão acondicionadas as mudas, numa largura de no máximo 1,2 metros, e o comprimento depende muito da necessidade da dimensão do empreendimento do fruticultor. Essas mudas permanecerão no viveiro até atingir em torno de 40 a 50 centímetros de altura, né, e logo em seguida serão levadas a campo. Para essa mistura do substrato deve ser adicionado 2,5 kg de superfosfato e meio quilo de cloreto de potássio para adubação do substrato que será plantado a semente. Após o plantio dessa semente, elas devem ser cobertas, o viveiro deve permanecer coberto, telado ao redor para proteger contra a invasão de animais indesejados dentro do viveiro, para melhor proteger as mudas. Após essas mudas atingirem em torno de 40 a 50 centímetros, eles serão levados ao local escolhido pelo produtor, onde a cultura vai permanecer em produção. É importante ressaltar que as covas delas devem ser preparadas 30 dias antes das mudas irem ao campo. E essas covas elas devem ter dimensão de 40 por 40 por 40. Deve-se adicionar em torno de 10 litros de esterco por cova, mais 100 gramas de superfosfato. Existem dois tipos de espaçamento, considerando a cultura solteira, ela pode ser plantada em um espaçamento de 8 por 8, que não sofrerá podas de formação, ou também pode ser no espaçamento de 6 por 6, onde ela sofrerá poda de formação. E também tem um outro sistema, que é o sistema consociado, e o espaçamento varia de acordo com a cultura que será associada ao cupuaçuzeiro.
Dependendo da obtenção das mudas do cupuaçuzeiro, se ele for propagado por enxertia, essas mudas elas iniciarão a produção em torno dos 2 anos. Se propagada por semente, ela iniciará a produção aos 4 anos de idade. A floração ela inicia geralmente nos meses mais secos do ano, e coincide com o início do verão, e ela se estende até março, coincidindo também com o surgimento dos primeiros frutos. Os frutos, desde a floração até sua maturação, perdurarão em torno de 4 a 4 meses e meio. A colheita já é um processo que depende muito do sucesso do empreendimento, pois o fruto, por ser muito perecível, ele não resiste muito no campo após a sua queda, porque a colheita só pode ser feita após o fruto cair. O fruto caído, e no máximo ele pode ficar no campo 3 dias. Então a colheita, para que não haja danos à qualidade da polpa do fruto, ela deve ser procedida de 2 em 2 dias. A seguir no Acre Rural, você vai conhecer a principal doença que atinge o cupuaçu. Vai ver ainda uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa para a produção de mudas mais resistentes e produtivas. E ainda uma receita saborosa, a geleia de cupuaçu. É daqui a pouco, depois do intervalo.